Olha, antes das transformações e mudanças do próprio prédio atual da arquitetura, né, e, consequentemente, paralelamente, essa reforma universitária, os nossos espaços dentro do ateliê, eles eram diferentes do que são agora. O auditório, por exemplo, era bem mais reduzido, e ele era em forma de pequeno anfiteatro, né? Nele, além das aulas teóricas, também realizadas nossas reuniões de conselho. Durante um bom tempo, as aulas de histórias da arte, história da arquitetura, que eram ministradas pelo professor Hélio Veríssimo, sempre eram ministradas aí. E eram aulas que a gente se sentia como se estivesse assistindo um espetáculo, né, acadêmico através das suas narrativas sobre a história da arte e da arquitetura. O atual Café da FAU era simplesmente chamado de cantina. E aí se mantinham muitas conversas durante os intervalos das aulas, professores com professores, professores com alunos, havia uma relação muito estreita acadêmica dentro desse café. Houve uma época que o centro acadêmico era bastante ativo e havia a produção de jornaizinhos, né? Esses jornaizinhos eram curiosos. E também muitos eventos, não só regionais como nacionais, que eram coordenados pelos estudantes de arquitetura com o apoio da coordenação do curso de arquitetura. Eu lembro de um encontro Norte-Nordeste, estudantes de arquitetura, que foi orientado e coordenado pelo então aluno José Alberto Tosti, que hoje é professor fundador do curso de arquitetura da Unifap. Neste evento, os alunos que vinham de fora, que vinham de outros estados, de outros locais, né, eles se hospedavam nas salas de aula daqui do ateliê. Então, as aulas eram paralisadas, né, e os alunos participavam e ficavam hospedados nas salas de aula. Para início de conversa, para se entrar no curso de arquitetura, eram feitas provas de matemática, física, história, prova de história e também provas de desenho técnico, né, projetivo, né, e desenho artístico. Depois, com o desenvolvimento, com a mudança do currículo e dos regimentos e estatuto da universidade, passou a haver um vestibular unificado, mas o aluno de arquitetura fazia a prova de habilidade específica, ou seja, ele fazia a prova de desenho artístico, né? Esse é que é o curioso. Os professores da primeira geração, que foram aqueles meus professores, eles eram ligados a vários outros cursos. E eu lembro, como referência, por exemplo, o irmão Porfírio, que era engenheiro, que ensinava conforto ambiental, Arnaldo Prado Júnior, que ensinava sistemas estruturais, professor Manuel José Maia da Costa, que ensinava introdução à arquitetura, Luiz Euclides, que era um advogado, ensinava deontologia, Samuel Sá, psicologia da forma, Iracema Frota ensinava sociologia, entre outros. Então, eram professores de diversos cursos que faziam parte do corpo docente do curso de arquitetura e ministravam aula dentro do curso de arquitetura. Havia uma predominância muito grande de engenheiros civis também que ensinavam. O curioso também aí, é muito interessante, é que nós tínhamos aula só a partir da tarde até a noite. Nós tínhamos a manhã folgada, a manhã de folga. Aí, com isso, a gente tinha tempo para estagiar, né, para trabalhar como profissional e aproveitar para desenvolver outras atividades. Por exemplo, nesse momento eu era professor de colégio, então eu dava minhas aulas de manhã e fazia a faculdade de tarde. E eram só 20 alunos, como eu falei, eu me lembro que no meu vestibular eram 120 candidatos para 20 vagas, né? As turmas eram pequenas, a gente era muito bem aceito e orientado pelos nossos professores, né? Lembro do professor de plástica, de desenho e plástica, que era o professor Bodan, né? E também do professor Larroque Soares, né?
eram ótimos professores, mas enfim, era um curso que facilitava o nosso aprendizado, a nossa solidez no conhecimento e facilitava a nossa experiência. Por isso que naquela época a gente estudava arquitetura para ser arquiteto, né? E ao mesmo tempo ter outras atividades. Não se pensava ainda naquilo que hoje já foi desenvolvido com o tempo, que foram as questões dos programas de pós-graduação. Nós não tínhamos programa de pós-graduação. Olha, é curioso, naquela época nós não tínhamos computador, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos celular. Então, todos os nossos estudos eram fundamentados nos conhecimentos que a gente adquiria dentro do curso, por nossos professores, e também nós buscávamos livros, né, das bibliotecas, nas livrarias. Então nós tínhamos um conjunto de livros para fundamentar mais os nossos estudos. Eu lembro que naquela época eu fazia até coleções da Abril Cultural, onde eu estudava História da Arte, História da Arquitetura. Então a gente tinha um pouquinho do lado autodidata também, porque nós estudávamos em casa, né? Às vezes estudávamos com grupos também de colegas, né? Então comprar livros era importante. A busca dos livros nas livrarias da cidade era importante para nós. Quando nos formamos, já possuíamos experiências um pouco maiores, porque a gente aprofundava mais o conhecimento, éramos levados a aprofundar através dessas referências bibliográficas que a gente adquiria e que a gente às vezes emprestava da própria biblioteca da universidade. Às vezes, em função da nossa disponibilidade de tempo, também nós tínhamos escritórios, né, na época, por isso que era muito comum a gente fazer projetos de arquitetura quando era estudante, só que a gente não podia assinar o projeto. Quem assinava os projetos geralmente era um engenheiro ou um outro arquiteto, mas a gente normalmente era engenheiro, mas a gente trabalhava e os projetos que eram feitos por nós, né, eram reconhecidos porque a gente tinha aquela habilidade técnica, profissional, bastante aguçada. O nosso embasamento didático era bem formatado também, porque os professores que ensinavam, por exemplo, metodologia, psicologia, eram professores de outros cursos, conforme eu já havia falado, e facilitavam ainda mais a profundidade desses conhecimentos. Agora, o curioso, as salas de aulas, elas eram todas equipadas com pranchetas, né? Eram todas equipadas com pranchetas. Nós não trabalhávamos com computador, não existia computador. Todo o nosso desenho era à mão, né? Era todo à mão. Hoje, por exemplo, onde é o LIA, existia um anfiteatro que era uma grande sala onde o professor de desenho e plástica, que era assim chamado, ensinava o desenho natural, né? O desenho à mão. A gente colocava nossos colegas como modelo, desenhava os colegas, né? Colocava formas geométricas em cima da mesa e desenhávamos as formas geométricas. Então, essa prática era diferenciada daquela que é hoje, né? Que a gente trabalha mais no computador, vai para o LIA, né? E trabalha em cima. A plástica, logicamente, fazemos maquete também, né? Trabalhávamos com maquete, mas tínhamos um setor assim em que a atenção da gente era muito mais o objeto, né? O lápis, o papel, a cartolina, o papelão, né? Nós não trabalhávamos com tela. Olha só, até parte dos anos 80, nós não tínhamos laboratório, eram raríssimas as pesquisas. Mas a partir das atividades de extensão, começam a surgir os escritórios acadêmicos. Eu cheguei a fundar o primeiro escritório acadêmico da arquitetura na sede do próprio Centro Tecnológico da época, em função da minha dedicação intensa à extensão. Então, durante 3 décadas, aproximadamente, só se priorizava a administração, o ensino e a extensão. Raríssimas pesquisas, muito raras, talvez 2 ou 3 pesquisas. A extensão desperta para a produção regionalista, até que nos anos 80, além de outros cursos de especialização, inaugura-se o curso de arquitetura nos trópicos, do qual eu fui aluno
com diversos outros colegas professores e também profissionais. A partir desses cursos, começamos a nos interessar para cursar o mestrado, que propiciou no futuro o nosso programa de pós-graduação. Até então eram raros professores mestres, doutores então nem existiam. É bom que se diga. Olha, é bom que se diga o seguinte: o curso de doutorado de arquitetura só passaram a existir no Brasil a partir da década de 90. Até parte dos anos 70, ainda não existiu. Geralmente, a última etapa da disciplina prática de projeto era que se fazia um trabalho nos moldes de TCC. Então, teve um certo período da história do curso em que nem o TCC existia, era um trabalho de projeto que funcionava como um trabalho de conclusão, né? Com o tempo e as mudanças didático-pedagógicas, surge a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso, né? Aí sim, já passa a concluir as disciplinas, ou parte das disciplinas, já fazer um trabalho final, que foi chamado de TCC. Essas mudanças, todas elas emanavam de entidades nacionais, concomitância com o MEC. Então, as entidades brasileiras que tratavam do ensino da arquitetura, que trabalhavam com essas mudanças e que tinham uma relação com a própria metodologia do MEC em relação aos cursos superiores no Brasil. A partir do TCC, também teórico, né, que começa a se firmar mais já na década de 80 e que se consolida na década de 90, os trabalhos de conclusões passam a ter novos objetivos, né, e tem novas justificativas na sua elaboração, né? Com a qualificação dentro do curso, iniciando com especializações, é que se começa a pensar já no mestrado, no doutorado. Alguns professores do curso, os mais novos, os mais recentes, passam a fazer mestrado fora e já trazem esse conhecimento até nós chegarmos à concepção de um programa de pós-graduação com raiz dentro da Faculdade de Arquitetura, né?